Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o R Markdown. Vamos lá. A gente já teve lá na aula de pesquisa reproduzível, né? Quando eu estava falando sobre os documentos dinâmicos, eu já falei vamos falar assim, o alto nível dos componentes de um documento dinâmico, né? Então, só recapitulando aqui, eu tinha falado lá que um documento dinâmico era uma forma da gente mesclar uma linguagem de marcação com uma linguagem de programação. A gente não fez a prática, né? E aí esse vídeo aqui é para a gente fazer a prática agora, porque vocês vão precisar disso pro trabalho, para os dois trabalhos. E aí eu vou contar mais alguns detalhes e mostrar na prática como é que isso funciona. Então, o documento dinâmico é linguagem de marcação, mas é linguagem de programação. A linguagem de marcação que a gente está usando é o Markdown. Acontece que o Markdown é uma linguagem de marcação muito simples, que não deixa a gente inserir metadados sobre o documento que a gente está produzindo. Então, vocês vão lembrar que uma das primeiras linguagens de marcação que eu mostrei era o HTML. O HTML possui mecanismos, possui elementos que deixam que eu coloque metadados sobre o próprio documento. Markdown não deixa eu fazer isso, porque ele é muito simples. Então, no R Markdown, a gente vai usar uma linguagem adicional, aí eles chamam isso, vou colocar mais uma linguagem aqui, né, mas eles chamam isso de linguagem de configuração, que é uma forma da gente prover esses metadados, né, então assim, alguns dados estruturados sobre os dados, usa essa linguagem chamada IAML. Eu não sei pronunciar isso, eu uso a extensão do arquivo IML. Então, linguagem IML, mais o Markdown, mais a linguagem de programação que a gente vai usar, no nosso caso específico, é o R. Então, a gente vai usar essa combinação. A gente poderia estar usando outras coisas, e documento dinâmico é uma coisa mais geral, e mesmo vamos falar assim, com esse conjunto de ferramentas, a gente não precisaria de estar necessariamente usando só o R. A gente poderia estar usando outras linguagens nesse mesmo stack de tecnologia, vamos chamar assim. E aí, detalhando um pouquinho mais ainda os elementos que a gente vai ter, a gente tem o IML Front Matter, esse nome vai aparecer o tempo inteiro, por isso que eu estou falando. Markdown, eu acho que eu tinha mencionado isso, que na verdade existem vários sabores diferentes de Markdown. Então, vários dialetos diferentes de Markdown. E a gente vai usar um específico que é esse dialeto dessa ferramenta chamada Pandoc, que é basicamente um conversor. Ele converte entre tipos diferentes de documentos. Então, o Pandoc consegue converter um documento escrito em Markdown para um Word, por exemplo, ou um Word para um Markdown. E a gente vai usar, quando o R dentro do R Markdown, né, fica dentro desses code chunks. Eu não vou traduzir porque eu não sei traduzir de forma que funcione, e tudo é code chunks, então code chunks, pedaços de código aí. Perfeito? Vamos para um exemplo aqui, foi o que a gente não fez, né? Então eu estou com um projeto da Studio aberto, numa página aqui que não tem nada, ok? Essa é a página. E aí, se a gente vier aqui no canto superior esquerdo, normalmente a gente estava usando esse novo RScript, né? Novo arquivo, mas a gente tem essa opção R Markdown. Então eu vou clicar nela, vai falar criar um novo documento R Markdown. Eu clico. De cara, ele já vai me perguntar essas duas coisas. Ele vai pedir um título do documento, e aí é um título aqui legível por humanos, viu? Então a gente pode ter espaços e tal. Espaços, acentos, aqui não tem problema. E o autor, Francisco Alves. E eu já tinha falado também que num documento dinâmico, né, a gente vai converter o nosso conjunto de nosso documento, né, o código-fonte do nosso documento, para algum tipo de output.
Pode ser HTML, pode ser PDF, pode ser Word. Eu vou deixar o default aqui, que é o HTML. Ok. Nessa opção aqui eu posso esconder o sumário do documento. Eu vou tirar só para ter um pouquinho mais de espaço. Vou aumentar um pouquinho aqui, que o pessoal tinha pedido. Me lembrem, viu, gente, se eu não estiver fazendo isso. E aqui, ele cria esse documento template aqui. Você vê que ele não está salvo, esse untitled é para falar que ele não está salvo, ele não está aparecendo aqui. Recomendo que vocês venham sempre aqui e cliquem em salvar. Vamos dar um título aqui qualquer. Aí aqui, sem usar caractere especial, ok? O nome do arquivo, sem usar espaço. Vamos salvar. Olha, ele aparece sempre com a extensão .rmd. Vocês podem digitar a extensão naquela caixa, mas se vocês não digitarem, pelo fato de vocês já terem clicado em um novo arquivo R Markdown, ele já reconhece que é um R Markdown. Beleza, vamos lá falar dos elementos agora então, né? Os elementos que constituem o R Markdown, que é o YML Front Matter, o Markdown e o Code Chunk. Markdown a gente já conhece, né? Então a gente já está vendo aqui Markdown, um link e tal. Essa parte aqui, ó, é o YML. Então isso é uma linguagem específica. Se vocês forem no Google digitarem YML Language, vocês vão cair na especificação dela, mas a gente não precisa saber isso tudo não. Todas as opções que a gente for usando, ou melhor, porque eu não vou cobrir todas não. É mais assim, é mais fácil aprender isso aqui, por exemplo, do que sabendo a linguagem. Então vê alguém que está usando alguma coisa que você quer, e aí tem vários exemplos na internet, né? Principalmente lá no GitHub, e copia, literalmente copia. Nada se cria, tudo se copia, desde que a licença assim o permita, né? Beleza. Mas então eu tenho alguns metadados. Então metadado, o sentido de ser dado estruturado é só porque eu tenho aqui essa chave e o valor dessa chave. Ok? Então eu tenho título, autor, a data e essa parte aqui que é extremamente importante, que é o output que vai ser gerado quando esse documento é processado ou quando esse documento é renderizado. Ok? Então eu tenho o YML Front Matter, os metadados, o Markdown, e aqui entra os pedaços de código em R, Code Chunks. E aí o que vai acontecer nesse processo, que é o que ele está contando, é que quando a gente executa esse documento, o código que está aqui dentro desses Code Chunks é executado e o resultado desse código é inserido no documento. Beleza? Então aqui, nesse caso, não... eu vou falar um pouquinho mais dessas opções, né, dos Code Chunks, mas aqui, por exemplo, olha, cars é um data frame que vem por padrão no R, ok? Summary é uma função que a gente não aprendeu ainda, mas que printa um resumo de uma base de dados. Plot a gente já usou, pressure também é um data frame, plot a gente já viu. Então aqui vocês veem que eu tô selecionando um pedaço de código apertando Ctrl Enter e ele está executando no console normalmente, né? Agora eu vou executar isso aqui. Então compilar. O ato de compilar esse documento do R Markdown é chamado de init. Talvez depois eu conte por quê. Porque é chamado de init. Então você só clica nesse botãozinho, beleza? Você vê que um tanto de coisa aconteceu. O RStudio abre um preview do que foi gerado, mas eu vou até fechar isso aqui. Eu vou lá no arquivo para mostrar que, olha, eu tenho o meu .rmd e agora foi gerado um arquivo .html, que era o meu output, né? Vocês vão lembrar que era o document.html. Se eu abro isso aqui normalmente no browser e eu tenho o Markdown formatado, o resultado da função summary,
ok? Está aqui embaixo. E o resultado de eu ter executado aquele plot no pressure. Algumas coisas estão diferentes aqui, né? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui no summary, eu estou vendo o código e o resultado de ter executado o código, mas no gráfico eu não estou vendo. Eu estou vendo só o gráfico. Depois eu vou mostrar essas opções e que tipo de controle que a gente pode fazer. Mas vamos fechar isso aqui. Eu vou tirar. Vamos fazer um exemplo um pouquinho menor, porque a gente está com muita coisa. Tira isso. Vou tirar esse code chunk. Os elementos essenciais, eu não preciso disso. Nem autor eu não preciso também. Eu preciso de título e do output. Eu não sei nem se precisa de título, na verdade. Vou testar não. Testem aí, viu, gente? Não sei se título é obrigatório, não. Output é obrigatório. Mas então eu vou ter aqui meu título. Nesse botãozinho, insert, a gente pode inserir os code chunks. E aí vai ser aquele par de backticks, né? E R entre parênteses. Percebam, gente, que é muito parecido com aquele elemento do Markdown puro, em que a gente executava um código. Agora, olha a diferença aqui. Fiz essas duas coisas, podem tentar adivinhar, né, o que vai ter de diferente aqui, ó, se eu compilar esse documento. Isso é código que é executado. E o resultado desse código é imprimir hello para a tela. Ele aparece aqui embaixo. O resultado isso aqui, né, vamos falar assim, apesar de aparecer como código, e aí, deixa eu ver se eu consigo até colocar, isso aqui é Markdown válido em vários dialetos de Markdown, e aí ele vai fazer highlight, syntax highlighting. Se eu executar isso aqui, vamos ver se tem, não tenho certeza se tem não. Fez, mais ou menos, né? Não fez tão bem não. Mas vejam que isso não é executado, beleza? Está sendo só mostrado como código. Então eu posso pôr o código inválido aqui, que o documento executa normalmente, porque isso não é executado. Mas se eu colocar um código inválido aqui e tentar executar isso, eu tenho um erro. E um erro difícil, né? Difícil de entender o que aconteceu aqui. Então, assim, já fica uma dica aí de vão executando aos poucos esse Markdown. Beleza? Ok. Eu estava fazendo print, eu poderia fazer um gráfico, né? Então, meu plot 1 a 10. E aí esse está sendo o default. E aí eu tenho código e aqui eu tenho gráfico. Então já dá para perceber que naquela outra, no primeiro exemplo, né, que a gente mostrou, tinha alguma opção especial no code chunk que estava controlando se o gráfico aparecia ou não, se o resultado aparecia ou não. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Antes eu só queria mostrar que a gente não precisa de usar só HTML. A gente pode gerar múltiplos outputs. Aqui, uma das opções é mudar diretamente isso aqui. Então, por exemplo, eu posso... imagina que eu quisesse um output com PDF. Eu mudo na mão aqui mesmo, PDF. E eu gero um PDF bonitão. Uma outra opção é só clicar nessa setinha e falar que você quer Need to Word ou qualquer um das opções, né? Aí na verdade ele criou, porque a gente pode criar mais de uma, né? Então a gente pode o mesmo
Isso aqui a gente não precisa salvar não, isso é um pau do Mac aqui, viu, gente? Se por acaso abrir essa telinha, pode dar cancel. Eu posso, a partir desse Markdown, desse R Markdown, gerar tanto um Word quanto um PDF, se isso for necessário, né? E aí, se eu abrir o Word aqui, eu tenho o Word, beleza? E gerou o PDF também. Beleza. No nosso caso, gente, a gente vai tá gerando Markdown, ok? Nas próximas tarefas, porque a gente vai estar hospedando isso aqui lá no GitHub, e para eu conseguir ler o trabalho que vocês estão fazendo, vai ser a forma mais conveniente. No dia a dia de vocês podem procurar o que é mais útil, que tipo de output é mais útil. A gente vai usar GitHub Document. Então deixa eu deletar os outputs. Eles são descartáveis, né? Eles vieram desse nosso código fonte. E aí se eu gero isso aqui, ele está fazendo um preview, né? Mas agora eu prefiro até vir aqui. E aí vocês viram, agora foi criada uma nova pasta, né? Quando eu gerei Markdown. Depois eu mostro, mas eu tenho aqui o arquivo Markdown. Se eu abrir só ele aqui, vejam que gerou um Markdown, né? Válido. E eu tive agora o code chunk que tinha essa marcação aqui, né? Então esse parêntese aqui é importante, né? Na definição do code chunk, que é o que eu tinha mostrado, inclusive. Agora eu tenho só o código e eu tenho a inserção de uma imagem, igual algum de vocês já usaram imagens lá também. E essa nova pasta aqui foi criada contendo a imagem. Beleza? Alguns... Olha, isso aqui não fazia parte não, gente. Entrando um pouquinho nos elementos do Code Chunks. Só alguns. Primeiro, nome do Code Chunk. Então é a primeira coisa. É opcional, viu, gente, se vocês quiserem. Então, por exemplo, my figure. Na hora que eu executar isso aqui, o que vai acontecer é que as imagens que são geradas, e aí deixa essa não nomeada ficou da execução anterior, viu? Então eu posso deletar isso aqui. Beleza. E aqui eu tenho aqui, my figure. Beleza, eu confesso, todo mundo recomenda que vocês coloquem isso, principalmente na hora que dá erro e para controlar as imagens, todo mundo recomenda. Eu confesso que eu não faço de forma tão certinha, mas como todo mundo recomenda, eu tenho que recomendar também. Mesmo não seguindo, né? Que hipócrita. Mas beleza. A outra parte, gente, dos elementos do Code Chunk que eu vou mostrar, essas opções que controlam a questão da execução do código. Que controlam, então, se o código é executado, se o código é exibido, se o resultado é exibido. Eu fiz essa tabelinha aqui de resumo, eu não vou passar por todas elas, nem aqui, e nem por todas as opções, ok? Nesse link aqui vocês conseguem ver todas as opções que existem, e aí eu vou mostrar aqui só as mais relevantes, que é, na verdade, só a include e a echo, ok? Então a include, ela executa aquele code chunk, mas não exibe código e não exibe resultado, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então se eu tiver, aí eu tenho include, por default é true, né? Se eu colocar include igual a false e tiver uma coisa do tipo x recebe 6, ok? Isso é executado, mas na verdade deixa eu dar um print aqui, né?
isso é executado, mas eu não mostro nem o código nem a variável. Então, se eu executar o documento, beleza? Não tem nada. Foi executado. Como é que eu posso mostrar que foi executado? Eu posso, por exemplo, e aí, além desses code chunks aqui, a gente também pode fazer o que é chamado de inline code chunks. Então, é um texto corrido e o resultado desse inline code chunk é substituído. Então, as variáveis são x. X não. ls, na verdade, é uma função para listar as variáveis que existem. Ok? Toda execução é feita numa nova seção do R, então é independente, a renderização desse documento é independente dessa seção que a gente estava fazendo ali. São X. Nossas variáveis são sacanagem, né, gente? Me desculpa aí, mas tá tarde hoje. Então foi criada. A outra opção é o echo. Ok? O echo, ele executa o código, ele não exibe código, mas exibe o resultado. E aí esse aqui, gente, está vazio porque é o default, né? Que é executar o código, exibir o código e exibir o resultado. Então, seria, por exemplo, um echo igual a false. Só o resultado. Não mostrou o código. Beleza? Por que eu estou falando desses dois? Esse aqui é útil quando você precisa de preparar alguma coisa. Então imagina, por exemplo, que você tem um código que está lendo uma base de dados. Talvez você não queira pôr isso no seu relatório final, que você está lendo a base de dados. Mas você precisa que aquilo seja executado para que a base de dados esteja disponível nos próximos code chunks. Beleza? Porque você pode acessar isso aqui. Então, aqui eu posso fazer x vezes 2. 12. E eu posso reusar isso em um code chunk. X vezes 2. Beleza? E o echo para quando você está querendo mostrar somente o output. Então, por exemplo, mostrar somente o gráfico, igual daquele primeiro exemplo. Ok? Esses aqui eu vou deixar vocês brincarem, o que eles estão fazendo. E além disso, é útil saber essas duas opções aqui de message igual false e warning igual false para controlar quando o código exibe algumas mensagens que às vezes você não quer que apareça no documento final. Perfeito? Para terminar, para inserir imagens, vocês podem inserir imagens usando a sintaxe do Markdown. Então, aquela sintaxe de isso vocês já usaram lá, né? Então deixa eu procurar uma imagem aqui. E agora, será que eu lembro onde é que está isso, gente? Está no GitHub. Não, eu não salvei a imagem. Então eu recomendo que vocês guardem essas imagens em um diretório, separado das imagens do diretório automático que o Git está gerando, só para fins de organização. E aí eu vou pegar o nome aqui completo,
incluindo a extensão, e eu posso só colocá-la aqui. Isso funciona. Ó, erro, file not found, porque eu não pus o image. Ok, esses erros são muito comuns. Beleza, funciona, mas eu recomendo que vocês usem um code chunk para inserir imagens. Aí ele mostra, o RStudio mostra um preview aqui, né? Quando ele vê Markdown. Por que eu recomendo que vocês usem isso aqui? Porque fica mais simples. E aí percebam que aqui eu estou usando essa função include graphics do pacote init. Eu não ensinei isso aqui, né? Mas, enfim, vou passar batido por enquanto. Aqui tem que estar entre aspas duplas, né? E aqui não. Mas eu consigo controlar o tamanho da imagem. Então, por exemplo, imagine que eu quero ela menor. Então, eu quero 40% do tamanho original, por exemplo. Beleza? Fica mais fácil de fazer isso aqui. Beleza. Imagens, e aqui eu deixo 2 links com material de referência sobre o R Markdown. É isso.